Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Falar para você sobre a síndrome da mononucleose. Bem claro aqui, bem tranquilo, eu vou explicar para vocês que isso pode ser causado por diversos patógenos. Sim, não é só o Epstein-Barr que causa a mononucleose clássica. E é interessante a gente saber qual é o patógeno que está causando a mononucleose, porque apesar de muitos não terem tratamentos, o cuidado é um pouquinho diferente entre cada um. A mononucleose clássica, ela é uma faringoamigdalite, ela é viral, tá? É pelo Epstein-Barr, é do grupo herpes, famoso grupo herpes, tá certo? Dá linfonodos periféricos e febre, tá bom? Quando você tenta tratar a mononucleose infecciosa causada pelo Epstein-Barr com antibiótico, principalmente os beta-lactâmicos, como a amoxicilina, acaba com que o paciente tenha uma reação a esse antibiótico, causando um rash cutâneo, tá bom? O rash cutâneo é a vermelhidão da pele, tá bom? Assusta bastante, mas isso daí é um sintoma clássico da mononucleose infecciosa causada pelo Epstein-Barr. Bom, existem especulações que pode aumentar no longo prazo quem teve essa doença, que é transmitida pela saliva, né? Por isso muitos chamam de doença do beijo. Os casos de esclerose múltipla, diabetes tipo 1, enfim, esse tipo de coisa assim. Mas ainda a relação me parece um pouco fraca, a relação do vírus com essas doenças aí de longo prazo. Enfim, mais estudos precisam ser feitos. O fato é, esse vírus em alguns pacientes, e aí sim, isso é um problema, pode ocasionar um aumento do baço. O baço é um órgão, praticamente uma esponja que filtra o sangue, então ele é cheio de sangue, e esse aumento faz com que ele possa fraturar, que ele possa romper em esportes mais de contato, ou um esporte mais extenuante, ou levantar peso. Então esses pacientes têm que ter o seu diagnóstico de Epstein-Barr firmado, para que ele consiga fazer o repouso adequado até que o baço diminua de tamanho, que pode ser acompanhado por um exame físico ou então por ecografia, tá? Nós não temos aí um antiviral para esse vírus, tá certo? E ele é uma doença que causa, tem seu pico etário, principalmente lá na adolescência, né? Adulto jovem. Então, esse é o Epstein-Barr, mas existem outras doenças que também podem causar uma mononucleose infecciosa, uma síndrome mononucleose infecciosa, tá certo? A gente sempre bota ali junto, muitas vezes, a sífilis, que ela tem muitos sintomas estranhos, às vezes, né? A doença dos 1001 sintomas, mas não é tão comum. Mas sim, a gente coloca nesse mesmo grupo aí o citomegalovírus. O citomegalovírus, ele não tem tanto problema de aumento do baço, tá bom? Mas ele também causa sintomas gripais, pode causar dor de garganta, pode causar, enfim, linfonodos cervicais e febre, né? O citomegalovírus, muitas vezes, ele deixa o paciente com bastante cansaço, né? Com bastante astenia. Então, também dá para ser feito o diagnóstico sorológico, e é bem simples, basta pedir um citomegalovírus IgM-IgG. O Epstein-Barr se faz também o diagnóstico sorológico, tu pode pedir 3 tipos de testes são bons, assim, tu pode pedir uma carga viral para o Epstein-Barr, tu pode pedir o anti-VCA IgM-IgG, que é o do capsídeo viral, certo? Mas não peçam o monoteste, tá? Porque o monoteste ele demora demais para positivar. É um teste do passado, antigamente se chamava Paul Bunyan, mas não se usa mais isso hoje em dia, ainda tem gente que pede, mas não vale a pena, tá bom? Existem mais 2 patógenos que eu gostaria de falar para vocês, tá? Um é muito clássico, a toxoplasmose. A toxoplasmose pode causar, não uma faringoamigdalite, mas aumento de linfonodos, febre. Essa sim tem tratamento, não que todos os pacientes precisem tratar, mas alguns precisam tratar, ou para diminuir tempo de doença, ou se tiver aí sim, no diagnóstico também sorológico, fazer um exame de fundo de olho para ver se não tem lesão no olho pela toxoplasmose. Então isso daí é uma coisa interessante e importante e bastante relevante da gente saber, porque se é um desses 3 patógenos, tu vê que a coisa ela é manuseada de maneira diferente, tá? Então esse aqui é o primeiro que nós temos tratamento, que é a toxoplasmose. Podemos ainda colocar como fazendo parte da síndrome da mononucleose infecciosa aguda, o próprio vírus do HIV. Mas aí a gente está falando não do vírus do HIV crônico, a gente está falando de infecção aguda pelo vírus do HIV.
aquela que acontece algumas semanas após a exposição do vírus. Ele simula uma mononucleose, tá? Muitas vezes simula uma mononucleose bem clássica, com faringoamidalite, linfonodos periféricos, febre, mal-estar, rasgo cutâneo, né? Pode causar úlceras também. Então é importante a gente não deixar de fazer o diagnóstico, né, de uma infecção aguda pelo vírus do HIV. Nessa fase da infecção aguda do vírus do HIV, é interessante também a gente notar que as sorologias, principalmente as sorologias de quarta geração, já começam a pegar o vírus, tá certo? Então, um teste de quarta geração já é um teste bem interessante para ser realizado nessa situação de infecção aguda, né? Então, lembrar que, além daqueles patógenos que eu já falei, o próprio vírus do HIV pode causar, sim, uma mononucleose infecciosa. O último, bastante negligenciado, mas que eu já atendi 2 casos no consultório, é sim uma síndrome de mononucleose causada pelo herpes simples, tipo 1, tipo 2. Aí no caso, não aquele herpes que causa uma lesão bolhosa, enfim, as vesículas clássicas do herpes, mas sim um herpes sistêmico, tá certo? E isso sim pode acontecer, e às vezes é uma doença grave, uma doença que pode causar, inclusive, falência de alguns órgãos. Então, o diagnóstico também é pela sorologia. Isso não está muito descrito na literatura, mas eu vi isso acontecer já algumas vezes, pelo menos 2 vezes que eu me lembro, uma delas com um paciente com desfecho muito grave. Mas extremamente raro, isso é muito raro acontecer, mas está lá no pacote da síndrome da mononucleose infecciosa. Então vocês veem que, apesar de serem patógenos bastante diferentes um do outro, né, daria para botar a rubéola junto aqui também, viu, gente? A rubéola também causa uma síndrome de mononucleose, mas enfim, também, hoje em dia quase todo mundo é vacinado, é difícil isso daí aparecer no consultório. Não me lembro de ter atendido rubéola aguda no consultório. Eu peço a sorologia, uma hora aparece, né? Mas é uma coisa interessante a gente saber qual é o agente etiológico, qual é o patógeno que está causando isso. Os exames de sangue, hemograma também são interessantes serem solicitados, né? A mononucleose infecciosa clássica pelo Epstein-Barr acaba aumentando os linfócitos, da atipia linfocitária, já devem ter visto isso. Então, é uma forma indireta para quem não tem disponível a tecnologia de exames mais apropriados para fazer o diagnóstico diferencial. E infectologia é isso, né, pessoal? Infectologia, ela é baseada e ela tem o seu cerne no diagnóstico e no diagnóstico diferencial. Qual patógeno está causando qual doença, e aí, a partir disso, se toma as condutas necessárias, as condutas para se mitigar, né, ou seja, diminuir as chances do paciente evoluir mal pela doença, tá bem? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no nosso canal de infectologia para a gente continuar crescendo. Um grande abraço, estamos próximos do Natal, um Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo, Feliz 2023, e vamos que vamos, fazendo cada vez vídeos sobre isso. Se tiverem sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo. Eu já falei, tem uma tonelada de vídeos aí, tem bastante material para se interter em doença infecciosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.